A Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje são Contos de um Instante, de Delminda Silveira. A escritora religiosa e solitária que só usava preto, e eu vou explicar por quê. Isso aí, a gente vê no final para falar mais sobre ela e sobre esses contos dela. Boa leitura. Contos de um Instante, de Delminda Silveira. Na selva. Na selva, à sombra da murta em flor, eles viviam felizes de amor e de inocência. Eram noivos. Ali se encontraram uns dias, ali se adoraram mutuamente. Ela, morena linda de olhos vivos, redondos, escuros, mimosa, percorria os vales, pisando tão de leve que nem as melindrosas violetas magoavam. Ele, moreno também, tenro e amoroso, beijava à sombra da murta em flor, murmurando idílios de ternura. Eram noivos, esses juritis que ali viviam de inocência e amor. Chegara, entretanto, a primavera. Era o tempo de se proverem de musgo, paina e palhinhas macias para a confecção do bercinho de novos amores. E eles lá se iam pela mata que florescia, nas manhãs risonhas ou nas tardes serenas, juntinhos, arrolhando carícias, em busca do necessário para o mimoso ninho que no verde capinzal escondiam. E lá se iam eles, descuidados, por uma manhã risonha, caminho da floresta. O companheiro afastou-se um momento em procura do sazonado fruto para a doce refeição. A meiga graciosa ficou-se à beira do regato, acompanhando um grão maduro que o vento espalhara do arrozal. Lá no meio da floresta, a figueira brava vergava, carregada do miúdo fruto roxo e doce. Os passarinhos trinavam, satisfeitos com a saborosa abundância. Ai, pobre Juriti que deixaste por um momento a meiga companheira à margem do regato afastado. Porventura, não te era mais doce o suco do fruto silvestre, o amor da tua muito amada? Ali, entre as silvas, um tronco verde pareceu mover-se. Suspende assustado o passo a inocente avezinha. E do tronco que se movera um galho, um braço, ajeitou despeitado a arma fatal que devia destruir todo um sonho de amor e felicidade. O caçador oculto no silvedo fez partir o chumbo mortífero, e a verde relva dobrou rorejada o sangue inocente. Ai, pobre Juriti que ficaste por um momento à beira do regato afastado. Embalde os teus gemidos de amor apiedaram depois a mata nas horas melancólicas da saudade, que a solidão da floresta não mais repercutiu, de um coração amante, os ecos de infinita ternura. Ai, que a brisa primaveril embalando o berço dos beija-flores, suspenso do galho florido da roseira, nunca mais, nenhuma vez, ouviu arrulhos de ternura nas moitas do capinzal, pois que os novos amores malograram-se no seio de onde a morte arrebatará o amor que lhes dera vida. Agar. Sobre o pálido azul do oriente, desdobrava a aurora o seu manto de púrpura e ouro. Brilhante véu de luz escondera as estrelas do firmamento. Além, além, pela solidão do deserto, caminhava Agar, a escrava, sem lar, sem amor. Dormia-lhe Ismael nos braços, e de seus ombros delicados pendia-lhe uma cabaça com água e um alforje com pão. Seus olhos tristes dirigiam-se ao céu resplandecente, enquanto dos lábios vermelhos como o silvestre flor que vem de desabrochar, voam-lhe suavíssimas preces envoltas nos suspiros da natureza. «Oh Deus!» exclama. «Não pereça, Ismael, meu filho caro, por meu seio de cansado, negar-lhe o doce alimento. Antes que o sol desapareça nesta soledade,
Dá que meus olhos avistem os verdores de um oásis em que possam repousar meus fastigados membros, e onde minha boca sequiosa encontre o veio de alguma cristalina fonte. E ela, estendida à vista pela imensidade, cujas areias brilhavam aos raios do sol ardente, como poeira de diamantes. Ismael acorda. Mãe, água! Debilmente balbucia com voz suave e meiga, como o balido da ovelha terna. Agar olha de redor, só o areal, que fugia como uma poeira de diamantes. Deixando o filhinho sobre o chão abrasador, ela afastou-se febril, em lágrimas, murmurando: ao menos não o verei morrer. Agar, Agar! Uma voz suavíssima do alto disse, e um anjo formoso, em alvíssima nuvem brilhante, tocava-lhe o ombro, como se a despertasse. Agar fitava-o, pasma. Toma a água dessa fonte, bebe, e dá de beber a teu filho. Deus é convosco, caminha. Ismael será o chefe de uma poderosa nação. E a visão desapareceu. Como um espelho de cristal, uma fonte d'água puríssima e fresca se estendia ali, no areal do deserto inclemente. Agar tomou seu filho e naquela maravilhosa fonte, com ele, desalterou o peito enfebrecido. Ismael veio a ser o pai de um grande povo. Decapitada. Era linda aquela borboleta azul, com suas grandes asas cetinosas, iriadas como conchas de madrepérola. A trombazinha graciosamente enroscada com um estame de flor, os olhos salientes, amarelos, diáfanos como contas de cristal raiado de ouro. Pousada sobre o verde, levemente agitando as asas brilhantes, semelhava uma rara flor azul a desabrochar. Oh, quanta era linda aquela flor do espaço a repousar na terra! Por uma tarde estiva, eu a via debater-se de encontro aos vidros da minha janela que dá para o jardim. Por cima, a trepadeira em flores estendida pelo telhado. Debruçava-se em vergônteas floridas. Sem dúvida, a borboleta viera ali atraída pelo aroma das flores. Tentei prendê-la para que não estragasse o maravilhoso tecido daquelas asas ideais. Porém, tão desastradamente o fiz, que se desarmando a vidraça quase decepou a graciosa cabecinha a falena gentil. Ai, dor! A pobrezinha caiu moribunda a meus pés. Segurei-a e senti ainda palpitantes aquelas brandas asas tão lindas, multicores como as conchas de madrepérola. Mas as cabecinhas onde brilhavam os diáfanos olhos de cristal raiado de ouro prendia, apenas presa por um delgado fio que a brisa logo quebrou. Desci ao jardim. Ali, sob um arbusto coberto de flores, depositei em um pequenino jazido a desventurada borboleta azul. E no plácido recinto, desfolhei rosas e saudades, cercando-o de boas noites, expressivo emblema do meu pesaroso adeus. O último raio do sol poente foi beijar o tumulozinho da pobre decapitada. E a brisa, que ali vinha, trazia-me depois como um farfalhar suave de finas asas que se debatessem. Porém, o meu coração doído suspirou. Nunca mais. E esses foram Contos de um Instante, de Delminda Silveira. Tudo bem você não conseguir gravar tão rápido, porque não é um nome comum. Eu falei que faltou o marqueteiro na época dela, né? Pra falar Del, se for Del,
fica mais, né? Del Silveira. Del Silveira, mais nome de escritora e tal, né? Mas fazer o quê? Mas eu tenho uma explicação pra isso também. E só completando, tudo bem você não lembrar tão rápido, porque na verdade esse é um dos episódios em que a gente descobre um autor, tira ele do obscuro e traz à luz. Né? Essa é uma autora que nasceu sem querer entrar na biografia, mas já entrando, é uma autora mais desconhecida que nasceu em Florianópolis, né? É uma das escritoras do século XIX que a gente teve no Brasil, que teve um destaque literário em época em que a mulher não tinha espaço nas letras, né? Então, realmente, o nome dela figura ao lado de Júlia Lopes de Almeida, Anísia Floresta, a própria... Esqueci. Alto de Souza, que a gente já trouxe. A Júlia Lopes de Almeida eu até vi. Ela tá começando a ter mais olhos, assim. Inclusive no nosso podcast, acho que já tem uns 3 episódios dela. Que a gente trouxe. E esses dias eu comecei a seguir uma ilustradora no Instagram que fez as ilustrações para um livro dela. Uma editora fez um apanhado da obra dela e ela que ilustrou de uma edição muito bonita, muito bem feita. Então tá começando a ter mais olhos, assim, é muito legal, né? Ver que isso tá acontecendo. Eu gosto muito de trazer à tona, né? As mulheres de destaque. Eu tô com uma lista... eu vejo esse tema também. São muitas mulheres lá do passado, né? Que na época foram esquecidas, e não só na época, né? Mas muito tempo depois, até hoje, que estão sendo descobertas só hoje, descobertas assim, entre aspas, né? Porque essa descoberta, assim, que eu digo é tipo, elas têm esse valor alto, assim como os autores que eram reconhecidos naquela época. E estão sendo lidas não só por mulheres da contemporaneidade, como por homens também, né? Sim. Prova é você, leitor de ouvido que tá aí do outro lado, né? Imagina, Maria Firmina é considerada a criadora do gênero fantástico no Brasil, né? A precursora, então não é assim, não é só uma escritora, né? Elas são escritoras que mudaram a literatura, né? Primeira escritora e negra, né? Primeira romancista. A Emília de Freitas, acho que é a criadora do Fantástico. A Emília de Freitas? Tá, então fica aí. É isso aí. Não, mas elas foram pioneiras, e é muito legal a gente falar disso. E você tava falando da origem dela, né? Que é uma escritora... Ela é conterrânea do Cruz de Souza. Então, 2 episódios atrás a gente trouxe o Cruz de Souza, que é de Desterro, né? Antiga Desterro, que hoje é Florianópolis. E olha só, ela nasceu, ainda nem chamava Desterro, chamava Prainha. Depois chamou Desterro e depois Florianópolis. Então, olha só. Prainha, eles não conheciam tudo o resto ali que tinha em volta, né? Gigante, né? Inclusive, é bem legal pesquisar. Eu entrei num buraco de minhoca sobre a história de Florianópolis ali também. Que legal. Porque é uma história muito antiga, né? Que dá pra você mergulhar muito. Sobre os açorianos, eu também peguei bastante coisa sobre isso. Nossa, muito antes dos açorianos, teve muita coisa antes, assim. A chegada deles, digamos que foi o início dos tempos modernos, assim. Mas teve muita coisa antes. Desde muito então tempo atrás. Então já conta. Eu não quero... Como eu não entrei... Porque eu comecei a entrar num buraco de minhoca, falei, tô saindo do que eu queria estudar aqui, vou voltar, senão... Então, daqui a pouco eu vou falar dos açorianos, da colonização açoriana ali dessa área, que tem tudo a ver com os pais, né, da Delminda, quase falei Derlinda. Mas é pra você ver, leitor de ouvido, que a gente estuda bastante, né? O Lucas e eu, a gente vai cada um pra um lado, cada um faz seus estudos e a gente não combina nada o que vai conversar aqui, né? De repente eu descubro que ele descobriu uma coisa e ele mais ou menos sabe tudo que eu pesquiso, mas não sabe quais fatos são esses, né? Pra deixar a conversa fresca. A gente não faz essa combinada, não. Sai tudo na hora. Vamos falar sobre a Del Silveira. Quem sabe a gente consegue a gente rebatiza realizar essa mudança. Fica mais fácil. E daí tem o de Souza no final, igual do Cruz de Souza. Então. Mas não por causa de escravagismo, não tem nada a ver, né? Mas é porque era o sobrenome do pai dela. Então, eu fiz uma seleção, ela teve muitas poesias ao longo da sua vida, né? Não tanto publicadas assim de cara, porque uma informação interessante sobre ela é que ela começou a publicar depois dos 50 anos. Nossa. Né? Só que assim, publicar mesmo livro para chamar de seu. Só que ela, como ela contribuiu com a imprensa, com as revistas principalmente, anteriormente, então sempre saiu seus textos, né? Mas o primeiro livro dela mesmo, na verdade, assim,
aparece em muitos lugares como sendo em 1908, Lises e Martírios. Só que eu encontrei ainda um anterior, de 1891, o livro Elegia, que são elegias mesmo, né, que é espécies de homenagens, assim, que ela faz. Mas, de fato, como é registrado em 1908, como o primeiro livro que ela publicou, e é um livro de, olha, um misto, né, poemas, crônicas e pequenos contos, né, nesse Lises e Martírios. Eu fiquei mais, assim, com poema quando eu vi o livro, porque, assim, não tem, assim, contos visíveis nesse livro, sabe? E em alguns lugares você vai achar meio que misturado, como se Contos de um Instante tivesse dentro de Lises e Martírios. Mas, assim, indo a fundo, eu encontrei como duas obras em separado, assim. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que seja do mesmo livro, mas enfim. Eu corri Lises e Martírios inteiro e não estava lá, esses Contos de um Instante. Como é difícil a gente achar alguns dados com certa precisão, porque como é uma autora muito antiga e pouco pesquisada, né, a gente encontra dissertações sobre ela acadêmicas, né, uma ou que outra. Pesquisadas no resto do país, porque assim, a Universidade de Santa Catarina... tem gatos aqui fora que estão se matando. A UFSC, onde eu tive... Se ouvir é isso, tá? Não são crianças gritando. E o cachorro nosso tá aqui louco pra sair e pegar os gatos. E a UFSC, que foi onde eu me formei em letras portuguesas, literaturas e língua portuguesa, é onde está ali o berço, né, desses estudos em relação a Del Silveira. Porque é uma escritora catarinense. Sim. Exatamente. Então, eu fiz uma seleção de 3 continhos dela pra gente introduzir essa autora. Quem sabe futuramente a gente pode estar trazendo mais coisas sobre ela. Mas o primeiro é o Na Selva, aí Agar e em seguida Decapitada, que é a historinha de uma borboleta azul muito Não, eu fofa. Gostei bastante. Inclusive, antes de gravar, a gente tava falando. Eu falei, né? E esse Contos de um Instante, né? Esse um instante é uma palavra só, né? Um instante. Não precisa trazer isso, cara. Não, é que eu esqueci de separar no nome do arquivo. Eu sempre coloco conto hífen, underline, de, underline, instante. Daí um instante ficou junto e ele tá aí. Um instante é uma palavra só. Eu achei que era. Vai saber esse português arcaico, Viu, né? a de origem repente... de um erro, como pode ser, pessoal? É assim que tudo começa. Português arcaico, eu espero qualquer coisa. Tá escrito assim, tá certo, né? Mas sabe que o texto dela, em si, assim, no geral, não aparenta muito assim, esse português arcaico, apesar de ser século XIX ali, né? Tá de boinha, assim. Não tem aquela ultra formalidade, assim, que às vezes a gente encontra, né? É verdade. Como, por exemplo, o original lá da Francisca... Meu Deus do céu, me fugiu o sobrenome. Francisca Júlia? Da Francisca Júlia, que é a parnasiana lá. Eu li o livro dela que eu li aqui pro episódio, foi um do século... Nossa, foi bem português arcaico. Então, tinha muito esses vocábulos. É que também os textos que eu encontrei dela já são mais e-books agora, né? Então, de repente, passou por ajustes, correções. Pode ser. Mas vamos lá. O Na Selva, você começa achando que é uma história de amor entre 2 pessoas. E é uma história de amor entre 2 passarinhos. Né? O Juriti, que ela revela ali do meio pro final do conto. Parece o nome de alguém, né? O seu Juriti. Não é xingamento, é o passarinho Juriti, aquele marronzinho, né? E faz a gente perceber um movimento assim... da selvageria do homem versus a exuberância da natureza, sabe? Eu percebi isso porque a passarinha, né, ela é atacada por um caçador. Me fez até lembrar o Selvagem, nosso curto. Sim. Guardadas as proporções. É verdade, mas você vai acreditando que é uma história de amor mesmo, até essa hora, e até se você não prestar atenção muito nas palavras, você leva a acreditar que é um casal, né? Ela dá uma diquinha antes, quando ela fala que ela tem os passos tão leves que nem mesmo as delicadas violetas ela amassa. Daí eu pensei, deve ser um passarinho, né? Porque... pra passar por cima das flores e não causar danos e tal. Aí depois ela fala, Juriti. Então, se você não pegar essa palavra, depois passa, né? Porque só no final... E mesmo que você pegar... você pode não saber o que é um Juriti, né? Mas eles são bem fofinhos. Daí, em seguida, eu selecionei um conto da Agar, que... contando a historinha da Agar, Lucas, a Agar é a escrava da Sara, que é a mulher de Abraão,
Então Abraão e Sara eram casados há muito, muito tempo e a Sara não conseguia conceber. E o Senhor tinha dito para Abraão que ele teria uma vastidão de descendentes, né? Que ele seria pai de muitos filhos, digamos assim. E nada, e nada, e nada. E o costume, né, judaico, isso é história bíblica, tá? É o que tá na literatura judaica. Eu tô muito incomodada com o cachorro. Link, vem pra caminha. Vem pra caminha. Pronto, foi. Ele vai bem quietinho. Tô passando. O que acontece? Era costume. Se a mulher legítima, né, a esposa, não conseguisse conceber, ela poderia dar a sua escrava como concubina do marido. Então, ela ofereceu Agar, que era sua escrava, para Abraão, para ele se deitar com ela e ela conceber um filho. Daí, o que acontecia? Esse filho não era mais de Agar, passava a ser de Sara e de Abraão. Só que aconteceu um rolo ali, porque quando Agar sacou que ela tinha sido usada, digamos assim, que ela estava grávida do Ismael, né, que vem a ser uma figura bíblica importante também, que teve muitos filhos também, ela meio que enxotada, né? Personagem principal do Moby Dick também, Ismael. O Ismael. Ismael. Muito bom, deriva daí o nome, né? É bom relação. você lembrar. Então, ela é expulsada uma primeira vez, digamos assim, né? Então já vou chegar nesse momento do conto que a Del Silveira faz a releitura e explora um pouco mais os elementos ali do deserto, né, ao redor. Então, a Sara chega com o Abraão e fala, eu tô descontente porque ela não tá me obedecendo, não tá me tratando bem. Daí ele falou, a escrava é sua, faz com ela o que você quiser. Daí ela começa a maltratar a Agar até que a Agar pega o bebê e vai embora. Só que daí, nessa primeira saída, ela recebe a visita de um anjo que fala pra ela, não, você tem que voltar pra sua dona e obedecê-la. Então ela volta e tal, tem o bebê. Quando o bebê nasce, o Abraão já tá com 80 e tantos anos, né? Então veja, ele teve um filho, se não me engano 86 ou 84, agora tô confusa. Um homem ter um filho nessa idade hoje não é comum, né? Mas tudo bem. Sim. Teve o filho, o bebê tava crescendo, eis que a Sara consegue engravidar. E aí sim que vem o Isaac. Acho que só funcionava depois dos 80, então. Não, então, sobre isso até, eu fui conversar com uma especialicíssima, né, a professora doutora PhD da UFSC, inclusive, que foi minha professora, que é a Salma Ferraz, especialista em tudo que diz respeito à literatura e teopoética. Depois a gente traz ela para uma nota de rodapé, né? Seria verdade. Bem legal. A gente fez a Ceia dos Mortos dela. E gravar com ela. A gente fez a Ceia dos Mortos. Agora ela mora na Serra, né? Ela tá por professora vamos pra Serra, então, não tem problema. Ela não construiu, saiu de lá, não tá todo dia no ambiente da universidade, mas é muito entendedora. Ela falou, Dai, a gente tem que entender de uma forma figurativa quando a gente fala com tantos anos, porque quando nasce Isaac, Sara tinha 90 e Abraão 100 anos, né? Então, a forma figurativa, para você que gosta de literatura judaica, provavelmente você já tem um pouco desse entendimento, é perceber que tava todo mundo desacreditado, depois de tanto tempo da promessa que ele seria pai, que ela seria mãe, não tinha acontecido. Então, é quase como um milagre, porque estava desacreditado. Mas os anos não devem ser levados ao pé da letra. Ele não tinha, de fato... Quando a gente escuta lá nas escrituras que fulano morreu com 800 anos, é tudo figurativo. Tipo uma metáfora, né? Então, aqui também é uma metáfora de uma espécie de milagre que aconteceu, né? Então, vem o Isaac, expulsam Agar de novo. Aí que a gente chega nesse conto. Né? Que daí ela sai, o Abraão então dá uma como que chama? Não é um cantil, é o da época lá que carregava água, que eu não lembro agora o termo. E ela sai com o bebê, né? E aquele pouquinho de água e pão. E acaba. E daí ela vê, eu vou morrer com meu filho no deserto. Ela até chega a soltar a criança na escritura. Eu li frescamente ali também essa passagem de novo, que tá em Gênesis. Ela solta a criança na areia e vai um pouco mais longe para ver ele morrer de longe, e ela também, porque ela já acreditou que ia morrer. E daí o que a Del Silveira faz? Ela pega essa cena e coloca toda uma poética, né? Ela dá um fim diferente? É isso? Não. Ela dá o mesmo fim. O anjo aparece e fala que é pra ela, né,
ter confiança e voltar, que o filho dela ia ser alguém importante. E de fato, ele tem, eu não contei quantos filhos, mas acho que dá uns 13 ou 14 ou 15, sabe? Porque tem umas 3 linhas da Bíblia, assim, narrando o nome dos filhos que o Ismael teve depois. Então, mas a Agar tem toda essa questão, né? Era uma escrava que foi dada como concubina para Abraão, que é um grande rei. Abraão também, ele é muito importante nas escrituras. Mas fechando parênteses, então. Por que a Delminda Silveira pegou justo essa história? Não é só essa. Ela era muito religiosa, e a gente já vai falar disso, né? Na biografia dela. Então, ela trabalhou muito com textos religiosos, com essa questão da espiritualidade nos seus textos. Daí a importância de trazer a Agar aqui para nossa seleção, né? Porque não dá para deixar de falar isso. E para fechar, a decapitada, né? Que você pensa, meu Deus, parece uma coisa de guilhotina, né? Um título desse. Decapitada, daí uma linda borboleta. Isso. Não, e tem até a exclamação no título, decapitada, exclamação, né? E é bem isso mesmo. Eu achei, assim, muito romântico e, de fato, ela se encaixa ali no romantismo, né? Ela fez muito, então, os temas de amor, saudade, dores íntimas e, claro, essa exploração da natureza no seu texto, que é tão lindamente falada. Não só o Na Selva, né? A gente tem muito da natureza descrita, como em Decapitada. E ela foi destaque entre os românticos nesse momento em que a mulher não tinha espaço para escrever. Então é importante a gente falar isso. Vamos entrar na biografia? Vamos lá, então. Já falamos que nasceu em Florianópolis, né? Em Desterro. E naquele tempo em que nascia um filho numa data, registrava em outra e vice-versa. As datas delas são tudo bagunçadas, né? Eu vi até que uma delas é 4 de fevereiro, que é o dia do meu aniversário. 4 de fevereiro? Eu vi que tinha essa data, daí outra, daí eles... 4 de fevereiro foi o dia do registro. Isso. O dia que eles foram no cartório, mas aí eles colocaram como se ela tinha nascido em 27 de janeiro. Só que daí a outra, que é a que eu acredito mais, porque esse aqui é de 1856, daí eu fiz contas biográficas aqui, eu acredito mais que ela nasceu em 16 de outubro de 1854, quase 2 anos antes. Pela seguinte conta, ela entrou para a Academia Catarinense de Letras com 77 anos. Nossa. Então, se ela nasceu em 56, que é esse registro aí do dia do teu aniversário, ela tinha 76 quando morreu. Que ela morreu em 1932. Então não fecha a conta. Por isso que eu acredito que ela nasceu em 54. Porque daí ela começou a publicar com 52, ali 54 anos. E entrou na Academia Catarinense de Letras com 77. E foi também em seguida ali que ela morreu. Sim. Então foi uma das últimas ações da vida dela. Bom, vamos entrar então nessa história açoriana aí, pra gente entender um pouquinho. Essa pesquisa aqui você também fez, porque o pai dela era um funcionário público, tesoureiro da alfândega do Desterro, né? Então, ele era tesoureiro. Eu preciso tossir. Eu preciso tomar água. Tem água aqui, ó. Eu vou tomar essa aqui, pra combinar com o meu vestido. Sim, ela tinha uma aparência, assim, bem pesada, assim, pela foto que eu vi dela. Eu achei, assim. Não sei se é pela forma de vestir ou o quê, né? Também tem que pensar que século... mas era pesado. Tem razão. Pode ser. Mas enfim, continue. Ele se chamava José Silveira de Souza Júnior, porque já tinha o José Silveira de Souza, né, que era o pai dele. E daí a mãe dela era a Caetana Xavier Pacheco da Silveira. Eles, então, ela nasceu aí nesse lugar que teve essa colonização açoriana, né, dos povoados açorianos. E o que são os açorianos? Então, Açores é um arquipélago, né, que está ali no Oceano Atlântico, que foi colonizado por portugueses. Né? E quando a gente fala de colonização açoriana, além dos portugueses, tem a ver também os holandeses, os franceses e os espanhóis. Meio que todas essas nacionalidades tentaram ocupar Açores um pouquinho, assim, né? Cada qual. E quando a gente traz isso pro Brasil, não é só Santa Catarina ali que tem um povoado açoriano assim de destaque. Também Rio Grande do Sul, né, ali próximo. Também Pará e também Maranhão. Nossa, bem longe. Que daí é essa parte ali do
do alto do Brasil, Sim. né? Onde chegavam as navegações, né? E Maranhão, principalmente, que era uma porta de entrada, inclusive, do comércio escravo muito forte, né? Então, os açorianos também estão bem presentes nesses 4 estados, assim. E daí é legal saber que a origem da família dela é açoriana, né? E sobre Floripa, o que mais que você quer falar? Não quero falar nada, senão vou dar balão. Mas tem essa história ancestral, né? Tipo, tem até desde escrituras e rupestres, assim, tudo você encontra lá, né? Então tem uma história muito antiga, né? Desde indígena, enfim, ela vai muito pra trás, assim. Lembra a Salto, Santinho, que a gente foi, que tem as inscrições rupestres nas pedras? Tem, não lá? só aí, mas tem em vários lugares, né? Da ilha. Então É verdade. Por isso que às vezes parece que quando a gente vai pra lá tem um certo clima diferente, assim, porque é um lugar que tá ocupado há muito tempo, né? Enfim, então... E tem esse conhecimento ancestral, inclusive muito das ervas, por isso que tem essa relação com as bruxas, a Ilha da Magia, né? Tá tudo relacionado ali. É verdade. É muito misterioso. Muito legal, eu adoro. E por que a Delminda Silveira só usava preto, Lucas? Eu não sei, eu vi que ela só usava preto, falei, ao contrário da Emily Dickinson, né? Que só usava branco, mas eu até imagino que pode ser motivos parecidos até da Emily Dickinson, só tipo, mudou a cor ali. Tem sim, você desconfiou que talvez porque ela fosse solitária, e de fato esse é um dos argumentos. Ela era, por vontade própria, né, super isolada, não saía muito, super religiosa também. O que aconteceu? Ela tinha uma visão intelectual muito superior, que chocava a época. Então, assim, ela nunca fez questão de tá ali nas rodinhas dos mais da escola e tudo mais. Ela sempre ficou mais na dela. Ela viveu mais no mundo dos livros e dos sonhos, né? Então, por essa opção, por esse confronto, assim, dessa mente tão inteligente, evoluída, essa sutileza, essa coisa de pegar e transformar em palavras, né? Coisas tão lindas, tão delicadas. Então ela se afastou, assim, do convívio geral. Pode ter sido um dos motivos também que ela se afastou tanto que ela nem terminou o ensino secundário, né? Ela parou ali de estudar, até acho que também porque ela era muito autodidata, né? Tipo, ela estudava muito por conta própria. Era professora de francês, português. E eu acho que também isso que... né, dela se isolar mesmo, que ela parou os estudos pra estudar ler por conta própria. Isso mesmo, ela era tão boa que ela chegou a ser professora, né, mesmo sem ter o ensino médio de hoje, digamos assim, né? Então ensinou francês e português no colégio Coração de Jesus, que é tradicionalissimamente católico, né, que foi onde ela estudou também, né, com esse nome, os ensinos fundamentais. Com certeza. Coração de Jesus. Opa, derrubei meu caderno. O livro. Tudo tá acontecendo hoje aqui. Não, gente, antes de gravar tá um silêncio. Começa a gravar, gato começa a se matar, cachorro começa a andar. Enfim. Ai, gente. A gente precisa do seu apoio para construir um estúdio em separado do mundo. Um estúdio com isolamento de som, né? Se a gente já faz tudo isso aqui da nossa sala, da nossa biblioteca, imagine o que a gente faria num estúdio próprio. Vem com a gente nessa viagem. Embarque com a gente nessa jornada. apoia.se/leitura de Mas o que eu ia dizer era o nome do professor dela, que ela foi aluna do Venceslau Bueno de Gouveia, que foi um cara que ele sentia um aprofundamento de estudo religioso muito grande e esse amor por poesia, ele passou tudo isso pra ela. Então, ele foi esse preceptor e o resto foi com ela mesma. Ela mergulhou em livros, em histórias e foi muito autodidata, como você falou. Então, por isso que ela se tornou professora. E é muito legal. Já que a gente tava falando, venha conosco nessa jornada, vamos mandar um alô pros nossos apoiadores, né? Vamos lá, eu achei que você ia ter mais coisa, mas é que a gente foi conversando aqui e quando eu olhei pro tempo, falei, nossa, já tá estourando o tempo que... Não, eu acho que eu falei o que há de mais importante. Mas eu cortei tua ponte que tinha sido boa. Pois isso aí, os nossos apoiadores do Leitura de Ouvido, que como a gente acabou de falar, se você quer nos apoiar, você entra em apoia.se/leitura de ouvido, nosso financiamento lá coletivo, que daí é a forma hoje que a gente tem de, assim, fazer nosso podcast ser
A minha filha ficou gritando. Ele se desconcentrou. Me desconcentrei do que eu tava falando. Mas é a única forma que a gente tá tendo de monetização hoje, né? De isso que eu ter queria esse suporte pra pagar o banco de som. Eu esqueci de falar outra coisa que a gente tinha falado no começo. Que vocês estão vendo aí que a gente tá em vídeo. Mais comemoração. É um big deal. Então, no Spotify, gente, nós estamos em vídeo. A gente postava no YouTube sempre com vídeo, né? Mas agora a gente tá no Spotify com vídeo. Então, o nosso podcast aí entrou para os podcasts com vídeo do Spotify. E pode dar o play. Você pode nos assistir agora, se você só nos conhece pelas vozes. De repente você imagina a gente de uma forma totalmente diferente, agora você pode ver. Também, ou você pode também, né, escutar sem ver, não tem, a gente só tem agora a opção a mais de assistir se quiser. Agora tem a opção proseia e tem feição. Porque vai que a gente tem algum recurso visual, tipo, né, às vezes a gente tem livro e fala, olha aqui esse livro, daí agora como a gente tem vídeo, daí você pode pegar o celular na mão de, tá, esse aí, beleza. Então tem isso aí, né, cara, muito bom. E pra gente ainda trazer mais recursos pro podcast, como você falou aí do estúdio, você entra lá então, novamente, apoia.se/leitura de ouvido, ou faz um pix direto pra chave pix, leituradeouvido@gmail.com, que ajuda bastante a gente, e ajuda também você dar 5 estrelas ali no Spotify, então tem avaliação, vai ali dar 5 estrelas. Demais. Né, que ajuda bastante, compartilhar também, e tal. Coisa e tal. E também, se você nos apoiar, você entra aqui nos nossos créditos finais do... Ergue que a caneca não me deixa ver. Do podcast, que são eles. Vou começar com o Beto. Né, Beto? Um abraço. Tá bom. Adalberto Machado Santos. Adriana Mairink, com a Editora Infinita Lisboa. Bruno Guedes, com o Grupo Danco. Cristiane Bastos Cota. Cláudia Lubi. Daniela Caroline de Camargo Veríssimo. Isabel Araújo Alves. Jaqueline Conte. Kênia Garcia Bento Torquato. Lilian Rinert. Marcos Vinícius. Maria Lúcia Rickbard. Marcelos Machado. Matheus Simon Brum. Nariel Arruda Borba. Raimundo Gabino dos Santos. Rosângela Marquesi. Sérgio Arez Rico da Luz. E Zenilda Ribeiro da Silva. Então é isso aí, obrigado apoiadores do Leitura de Ouvido. Vamos dar um spoiler do episódio da semana que vem? Vamos trazer então H.G. Wells novamente aqui no Lembra podcast. Do Ovo de Cristal que você científica. Adorou? Então agora tem mais um conto maravilhoso. Fica atento! H.G. Wells eu gosto bastante do gênero que ele trata. Então a gente, semana que vem, com um conto um pouquinho mais longo e muito intenso pra vocês. Então a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.